Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Agora você já sabe da importância do capacitor da fonte para o amplificador. Então vimos que sim, ele é um componente fundamental para a eficiência sonora do amplificador, qualidade sonora do amplificador, porque ele que fornece as tensões, ele que estabiliza, ele que filtra, ele que ajuda os transistores a fazerem o chaveamento e sim, ele que fornece a tensão a ele. Então se não tiver uma tensão ok para os transistores, consequentemente terá o quê? Uma má qualidade sonora ou também até um acionamento de proteção no circuito. E consequentemente, se acionar a proteção, o amplificador não vai funcionar. Beleza, então é muito importante você entender e saber analisar e qual a importância dos capacitores. Você já viu na aula passada a importância e a função dele no circuito. Agora vamos aprender a testar. Então para testar os capacitores, já removi ele da placa, então removi os dois aqui, né? E o mesmo teste pode ser feito para esses dois, eu apenas removi esses dois aqui. Lembrando sempre, removi ele da placa. Para você testar o capacitor, você precisa remover ele da placa para que não haja interferências de outros componentes na medição. Por isso que você deve fazer o teste dele isoladamente. Você tira ele da placa e faz o teste. Lembrando sempre, você deve se atentar a descarregar o capacitor, até aqui no meu equipamento, ó, antes de testar, descarregar. Então é importante você descarregar o capacitor e remover ele do circuito para você testar o componente. Lembrando sempre qual que é o aparelho que nós usamos para testar o componente. Então vamos aqui focar nele apenas. Estamos aqui com o aparelho, né? Para você testar componente, você precisa de equipamento. E o equipamento que nós indicamos para você testar é uma ponte LCR. Não confunda, né? Já vou adiantar para você, não confunda ponte LCR com medidor LCR. O medidor LCR, ele mede indutância, capacitância e resistência. E somente isso. A ponte LCR, quando eu coloco ponte LCR, ele também vai medir indutância, capacitância e resistência. Mas quando nós colocamos o nome ponte, é porque tem outras funções que esse equipamento nos traz. Ele aprofunda ainda mais no componente, ele dá mais parâmetros e parâmetros importantes. Por exemplo, eu consigo alterar a frequência exposta ao componente. Sabemos que alguns componentes eles reagem melhor ou pior a altas frequências e com isso nós conseguimos analisar aqui na ponte LCR. Também conseguimos ver fator de dissipação, fator de qualidade, ESR. No capacitor também é importante você saber a sua ESR. O que é a ESR? Resistência série equivalente. O que é essa resistência série equivalente? Só aprofundando aqui, aproveitando o gancho. Quando nós estamos analisando de resistência, por exemplo, um resistor, ele perde energia em forma de calor. E no capacitor, existe também através da sua construção, né, os materiais, todo condutor existe sim uma resistência e no capacitor não é diferente. Também existe uma resistência. Só que existem capacitores que têm resistências maiores e capacitores que existem resistências menores com base na sua construção. E essa resistência, ela é uma representação também diretamente das suas perdas, porque resistência é geração de calor. Calor é perda. Então, quando nós estamos analisando a ESR de um capacitor, eu estou analisando o quanto ele é eficiente, o quanto ele perde ou não. Então, quando eu tenho capacitores com maiores ESR, eu tenho maiores resistências, ou seja, tenho maiores perdas. E para saber isso, somente com a ponte LCR. Outra coisa também, né? Fora isso, você consegue alterar frequência. A frequência é muito importante também a ser analisada no circuito, principalmente de áudio, né? Quando você está analisando componentes de circuito de áudio, áudio é alta frequência, então também nós devemos analisar isso também. Então, a ponte LCR é o equipamento que nós indicamos. Lembrando sempre, eu gosto sempre de bater na tecla sobre isso. Ponte LCR não é igual a medidor LCR. O medidor LCR é similar, vai medir capacitância, resistência e indutância, só que a ponte ela aprofunda ainda mais no componente, trazendo outros parâmetros. Por isso que medidor LCR está em torno de R$300. Agora a ponte LCR está em torno de 1.300. Não é mais cara à toa, e sim porque tem algumas funções a mais, e é isso que você tem que saber também na hora de fazer a compra.
Beleza, então vamos para o teste. Eu já removi os capacitores, lembrando que tem que sempre estar descarregados e fora da placa. E eu preciso entender se eles estão simétricos, ou seja, se ele tem mesmo valor de capacitância. Por quê? Caso houver um desequilíbrio muito grande da sua capacitância, vai ocasionar o quê? Um desequilíbrio da tensão chegando nos transistores. Se há um desequilíbrio, vai ocasionar o quê? Um acionamento de proteção. Por isso que nós devemos entender e analisar inicialmente já o capacitor, se eles estão com valores iguais. Logicamente, respeitando a tolerância deles, né? Que os capacitores eletrolíticos giram em torno de 15 a 20% de tolerância. Então, seu valor pode se alterar 20% do seu valor nominal. Então, eu tenho aqui 4.700 microfarad, né? Então, esse valor pode se alterar 20%. Normalmente, se altera 20% para menos, né? A capacitância sempre diminui. Então, eu devo considerar isso também. Mas o que é mais importante é analisar se os dois estão iguais, se os dois estão com o mesmo valor de capacitância, consequentemente, eles estão simétricos e vão fornecer uma tensão simétrica também para o transistor chaveador ali do amplificador de som. Beleza, então, vamos ligar aqui o aparelho. Eu posso tanto conectar aqui, ó, ou conectar nas ponteiras. Ó, eu peguei uma ponteira pequenininha aqui. Como aqui, ó, eu tenho pequenos terminais, né, que foram removidos aí, eu não consigo conectar aqui. Eu fiz essa ponteira aqui curta. Por que que é curta? Porque quanto menor é o cabo da ponteira, menos interferências vai ocasionar na medida. Porque cabo também dá resistência, e isso pode interferir também na resistência aqui medida do capacitor. Pode gerar uma indução também, vai interferir também. Então, quanto menor o cabo, menos interferência ele vai ocasionar na medida e mais preciso será a medida. Então, uma dica para vocês também. Então, vamos conectar aqui, ó. Eu tenho o negativo, vamos conectar aqui, e eu tenho o positivo. Já está ligado ali, né, ó, alto LCR, então ele já vai detectar qual que é o componente que eu estou medindo quando eu conectar. Vamos colocar aqui, pronto. Conectei, ó. Conectei e agora vamos medir ali, ó. Já está mostrando que é um capacitor. E olha só, vamos mudar a frequência. Lembramos que capacitor elétrico não responde muito bem a altas frequências, né? Por isso vamos colocar na faixa de 120 Hz. Vamos medir ali. E deu 3,9 milifarad. 3,9 milifarad ou 3.900 microfarad. Esse capacitor aqui, ó, no seu corpo, está mostrando 4.700. 4.700. E está medindo 3.900 microfarad. Aqui está 3,9 mili, mas se eu converter, vai para 3.900 microfarad. Está em torno de 800 micro de diferença. Em torno de 800 micro de diferença. Está dentro da faixa de tolerância. Está dentro da faixa de tolerância de 15 a 20%. Está dentro da faixa de tolerância, então eu posso considerar que está ok. Mas o mais importante também é ver essa capacitância, mas ver se esse outro aqui está simétrico, que tem o mesmo valor. Vamos ver isso aqui agora? Vamos ver aqui agora? Vamos colocar aqui o outro, negativo e positivo. Pronto. Vamos medir agora. 3,89 ou 3.890 microfarad. Praticamente iguais. Praticamente iguais. Se estão iguais, eles estão simétricos. Se eles estão simétricos, não vai interferir na tensão lá. A tensão ela vai permanecer também simétrica. Ou seja, eu medi os dois capacitores e eles estão com a mesma capacitância. Se eles estão com a mesma capacitância, excelente. Estão com a mesma capacitância dentro da faixa de tolerância, excelente. Eles estão ruins? Não, eles estão bons e eu já posso concluir que não está interferindo. Eu posso também medir o fator de qualidade. Só vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui e colocar na capacitância e o fator de ESR, que é a sua resistência. Ó, tá dando uma resistência muito baixa, ó, praticamente zero. Então tá ok, não tem uma resistência muito alta. O outro, vamos pegar o outro aqui também. Vamos colocar o outro.
Vamos ver a resistência dele. Menos e mais. Vamos colocar aqui. Está medindo novamente. Praticamente zero também. Então está tudo ok, está tudo certo. Esses capacitores não estão ruins e eu posso conectar novamente no circuito. Já fiz a aferição deles, né? Já vi que eles estão ok, eles estão simétricos, né? Eles estão com o seu valor de capacitância ok, a sua resistência série equivalente está ok também, então ele não tem defeito algum. Você deve repetir o procedimento para os demais também. Remove os dois do circuito e faça a mesma medição. Se houver uma mudança muito grande, um desequilíbrio muito grande, você deve remover ele do circuito e fazer a troca. Beleza? Então, feito aí a medição, feito aí a análise, está tudo certo, está tudo ok com esse amplificador, com essa fonte, com os capacitores e está tudo certo. Agora você sabe a importância dos capacitores e você sabe também como fazer a aferição desses capacitores. Valeu, forte abraço e até a próxima. Até mais!